Você sabia que graças a um filme brasileiro, Brendan Fraser conseguiu o papel em A Baleia, que o rendeu vários prêmios, uma indicação e um provável Oscar? Bom, nesse vídeo você vai saber sobre tudo isso e muito mais, conferindo 10 curiosidades sobre o ator Brendan Fraser, onde você vai conhecer o que aconteceu com ele, porque ele se afastou de Hollywood durante vários anos e também como ele deu a volta por cima. Então, vamos nessa! People are incapable of not caring. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, Brendan James Fraser nasceu no dia 3 de dezembro de 1968, tendo atualmente 54 anos de idade. Ele é de Indianápolis, em Indiana, nos Estados Unidos, e tem cerca de 1,90 m de altura. Seus pais são canadenses e com isso ele conseguiu dupla nacionalidade, sendo atualmente americano e também canadense. Mas por conta do trabalho de seus pais, Brendan passou boa parte da sua infância e adolescência viajando, morando em vários países, como por exemplo a Holanda, a Itália, Inglaterra, e no meio disso tudo ele aprendeu a falar francês, sendo atualmente fluente em inglês e também em francês. Durante o seu período morando na Europa, Brendan contou que a sua mãe levava direto ele e seus irmãos, de curiosidade ele tem 3, para ver algumas peças em Londres, e vendo elas, Brendan passou a ter o sonho e também muita vontade de também querer ser um ator, e quando acabou a escola ele voltou para os Estados Unidos, para Seattle, onde fez faculdade de artes na Cornish College of the Arts, se formando em 1990. Vale a pena dizer que enquanto ele fazia faculdade, ele passou a ter alguns empregos meio que alternativos, alguns bicos para conseguir pagar as contas. E um desses empregos foi sendo malabarista em um shopping. Mas um ano após se formar, em 91, ele conseguiu seu primeiro papel em um filme, que foi o filme Apostando no Amor, que tem o River Phoenix no elenco. Nele, Brendan interpretou o marinheiro número 1, aparecendo somente em uma cena onde seu personagem foi jogado em uma máquina de pinball. Nessa, ele acabou quebrando alguns ossos da costela, mas comentou que poderia gravar a cena de novo caso precisasse. Felizmente não foi necessário, mas isso já mostrou o quão ele queria ser ator e como ele estava disposto a fazer as coisas. E novamente, um ano depois, a sua carreira passou a crescer e ele passou a ter papéis principais. Atualmente, ele tem mais de 70 créditos como ator no IMDb, fazendo a sua estreia como protagonista em Um Homem da Califórnia, de 92. E com isso, ele seguiu fazendo seus filmes cada vez mais como protagonista, como por exemplo, De Volta para o Presente, Código de Honra, Com Mérito, A Pancada, George, o Rei da Floresta, clássico da Sessão da Tarde, inclusive, até que chegou o filme A Múmia em 1999. A trilogia Múmia foi o auge da sua carreira como protagonista em um blockbuster de Hollywood, com os 3 filmes somados fazendo mais de 1 bilhão nas bilheterias. E uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que ele literalmente morreu enquanto gravava uma cena para o primeiro filme. Literalmente morreu por alguns segundos, mas isso de fato aconteceu. Foi uma cena bem no começo do primeiro filme, onde o Rick aparece sendo enforcado e tal. A cena em si, como um todo, foi gravada usando dublês, mas como o diretor queria um close do Brendan Fraser naquela cena, ele foi lá, botou a corda no seu pescoço e tal, e foi gravar. Só que a corda estava apertada até demais, ele acabou desmaiando e, segundo o médico, ele chegou a morrer de fato por 14 segundos. E ele acordou com o coordenador de dublês dizendo para ele o seguinte: "Parabéns, bem-vindo ao clube!" O mesmo aconteceu com Mel Gibson em Coração Valente. E detalhe que ele comentou que gostaria sim de fazer uma Múmia 4, claro, se todo o elenco do filme original retornasse. E aí, você gostaria de ver uma Múmia 4? Deixa aqui nos comentários, mas eu confesso que acharia bem interessante. E outra coisa bem interessante é o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo saber mais sobre ele, dá essa força, porque assim mais pessoas também saberão. De coração, muito obrigado pela sua ajuda. Mas bom, embora agora, nos anos 2000, ele esteja no grande auge da sua carreira,
também foi agora que as coisas começaram a dar errado, porque ali, entre os filmes da Múmia, ele foi fazendo alguns filmes que não deram certo, como por exemplo Viagem ao Centro da Terra, que eu confesso que adoro e veria facilmente um Viagem 3 com The Rock e Brendan Fraser. Só que, além de alguns filmes não terem dado tão certo assim, após as gravações de A Múmia 3, ele passou a ter alguns sérios problemas de saúde, porque como mencionei anteriormente, mesmo tendo dublês, ele gosta de fazer as suas próprias cenas de ação, como se jogar em uma máquina de pinball, ir para a forca, fazer acrobacias, e uma hora a conta ia chegar, e de fato ela chegou. Ele teve que fazer uma série de cirurgias, fazendo várias cirurgias mesmo, num período de 10 anos, cirurgias no joelho, nas vértebras, cirurgia na garganta, para vocês terem uma ideia, o que de certa forma prejudicou a sua carreira, porque ele não tinha mais condições físicas de ser aquele grande astro de cenas de ação e aventura como era no passado. No meio disso tudo, em 2007, ele acabou se divorciando da sua até então esposa, a também atriz Afton Smith, com quem teve 2 filhos. E com tudo isso acontecendo, ele foi aos poucos se afastando da atuação, e quando fazia alguma coisa, era um filme ou outro mais independente e nada tão grandioso como no passado. E em 2018, ele revelou que, além disso tudo, ele tinha sido abusado sexualmente por Philip Brick em 2003, o ex-presidente da Associação de Imprensa Estrangeira, que organiza eventos importantes nesse mundo de Hollywood, como, por exemplo, o Globo de Ouro. Segundo o próprio Brendan, em entrevista à GQ na época, Philip o tocou sem o seu consentimento após o jantar na Califórnia, o deixando em choque e totalmente sem reação. Ele contou que esse foi um caso que o traumatizou bastante, e como na época Philip era um cara de certa forma bem influente em Hollywood, ele preferiu não comentar nada com ninguém e guardar para si, o traumatizando ainda mais e chorando bastante. Philip negou as acusações quando elas vieram à tona, mas desde esse acontecimento em 2003, com Brendan só revelando em 2018, ele foi poucas vezes convidado ao Globo de Ouro, e isso já diz muita coisa. Após mais acusações surgirem contra ele, Philip foi demitido da Associação de Imprensa Estrangeira e agora, em 2023, quando Brendan foi indicado ao Globo de Ouro, ele mesmo preferiu não comparecer à premiação e, convenhamos, ele está certíssimo. Com tudo isso e com todos esses problemas acontecendo, Brendan infelizmente acabou enfrentando uma depressão severa durante uns anos, ganhando peso, passando por dificuldades financeiras. E foi por isso que ele se afastou de Hollywood. E ele mesmo contou que usou esse tempo fora de Hollywood, fora do grande estrelato, à medida, claro, que ele foi se recuperando, para cuidar de si, passar um tempo maior com a sua família, com seus amigos, já que ele só trabalhava e trabalhava. E como eu disse, quando trabalhava, quando fazia um filme nesse tempo, era um filme ou outro ali, mais independente, bem menor, mas nada muito grande, só para, claro, não ficar parado. Aos poucos, Brendan foi se recuperando da depressão, superando todos esses problemas e voltou a ser o ator que marcou a geração de várias pessoas, como a minha, por exemplo. Só que ele voltou para a atuação não para o cinema nesse primeiro momento, e sim para a televisão, para o mundo das séries, aparecendo, por exemplo, em The Affair, Trust, Condor e principalmente aparecendo na série Titãs, onde ele fez a sua estreia interpretando o Homem-Robô, interpretando esse personagem em mais de 40 episódios logo depois na série Patrulha do Destino. E para ele, fazer essa série foi muito importante para a sua vida e também para a sua carreira, porque ele primeiramente conseguiu voltar a atuar, voltar a ter uma rotina pra valer no set, se divertir enquanto trabalhava e também realizar um sonho, que era fazer alguma produção de super-herói. Para quem não sabe, ele chegou a fazer teste para ser o Superman em Superman O Retorno, porém acabou perdendo o papel lá para o Brandon Routh. Ainda na DC, ele também estaria em Batgirl, sendo o vilão do filme, porém ele infelizmente acabou sendo cancelado. E ele também voltou a fazer filmes. Ele fez, por exemplo, Nenhum Passo em Falso, um bom filme que tem no HBO Max, e também o filme A Baleia, do Aronofsky. E como eu comentei no começo do vídeo, um filme brasileiro fez com que ele conseguisse um papel em A Baleia. Sim, isso mesmo que você ouviu. A história é a seguinte: Aronofsky estava procurando o ator ideal para ser o Charlie em A Baleia, porém não estava achando. Até que ele viu o trailer do filme 12 Horas até o Amanhecer, e ao ver o Brendan Fraser nesse trailer, os dois marcaram uma reunião e foi assim que ele foi contratado.
Esse filme, além de ser estrelado pelo próprio Brendan Fraser, também é estrelado por Alice Braga, foi gravado e se passa em São Paulo, que é no Brasil, e ainda tem o mesmo produtor de Cidade de Deus. Então podemos sim considerar esse filme pelo menos 50% brasileiro. Tanto que ele agradeceu o Brasil por ter o ajudado a ser contratado pelo Aronofsky. Para o filme A Baleia, Brandon sim ganhou um peso a mais, chegou a engordar um pouquinho, mas aquele corpo insano que vimos no filme não é de verdade, é feito de maquiagens e próteses. Ele passava cerca de 4 a 5 horas por dia para colocar tudo o que precisava, para só depois, aí sim, começar a gravar. Ele disse que se identifica mesmo com o personagem, porque ele sabe o que é ser alvo de piadas por conta do seu corpo que virou manchete aí pelo mundo inteiro enquanto ele lutava contra a depressão, e o que fizeram com ele foi uma baita covardia. Felizmente, ele conseguiu superar tudo isso e hoje em dia, por conta do filme A Baleia, está vivendo o grande auge da sua carreira como ator, sendo indicado a vários prêmios importantes, como por exemplo o BAFTA, foi indicado e ganhou o Critics' Choice, foi indicado e ganhou o SAG Awards e agora foi indicado e é favorito para ganhar o Oscar. E dependendo de quando você está vendo aqui esse vídeo, ele talvez já tenha inclusive ganhado. E o mais legal é que sempre que pode, ele tem a generosidade de agradecer a equipe do filme por tudo isso. Ele agradece, claro, ao Aronofsky por ter dado para ele essa oportunidade, agradece à equipe de maquiagem que o ajudou a virar o personagem, agradece ao elenco, principalmente a atriz Sadie Sink, que foi a sua filha no filme. O Brandon tem um hobby que é a fotografia. Ele adora tirar fotos, adora ser fotógrafo e essa semana eu estou torcendo para ter uma foto dele com seu Oscar, porque se tem alguém que merece, ainda mais por conta de tudo que ele passou, que eu mencionei anteriormente, essa pessoa é o Brendan Fraser. Tenho um desafio, em qual filme ou em qual série você conheceu o Brendan Fraser? Se você lembra, deixa aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like, o joinha aqui de coração me ajuda demais mesmo. E se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para mais vídeos como esse, que saem toda semana aqui no canal Good Nerd. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!